Oi, gente! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trouxe para vocês o meu diário da retocolite, um caderninho que foi extremamente importante na fase ativa da doença. Logo quando eu descobri a retocolite, logo quando eu descobri que eu tinha uma doença crônica intestinal, esse caderno me ajudou muito, foi um divisor de águas para que eu conseguisse entender quais os alimentos me faziam bem e quais os alimentos me faziam mal. E hoje eu vim mostrar ele aqui pra vocês. Então, vocês já sabem, né? Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu like aqui pra mim. E compartilha esse vídeo aqui com algum amigo que você gosta muito. É isso, bora pro vídeo. Bom, esse aqui é o meu diário da retocolite. Ele tá meio sujo, amassado, um pouco judiado, porque eu não pego esse caderninho aqui há muito tempo. Ele tá bem amassadinho, que ele veio comigo, né, na mudança, só que ele ficou guardado numa caixinha lá, que ficou empoeirada, amassada, bem judiada, e ele, né, sofreu todas essas alterações aí do tempo, porém, temos aqui o conteúdo intacto e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Antes de vocês verem todo o diário, eu gostaria de falar que, assim, por que eu decidi criar um diário? Porque assim, gente, vocês sabem que a retocolite, ela é uma doença crônica intestinal, né? Então nós temos que ter muita atenção com todos os alimentos que nós vamos ingerir. Então assim, você pode ter ingerido hoje, por exemplo, no café da manhã, uma panqueca de banana com mel, um copo de Nescau e ovos mexidos. E aí você começou a se sentir mal 2 ou 3 horas depois. Você não sabe ali o que tá te fazendo mal, né? E isso foi o que me fez fazer o diário da retocolite. Por quê? Eu comecei a anotar tudo que eu comia durante o dia e tudo que eu sentia. No final do dia, eu anotava uma revisão assim do meu dia. Por exemplo, tomei isso no café da manhã, meu almoço foi um mix de legumes, batata, cenoura, batata doce, inhame, um mix de legumes, arroz com alho e cebola, feijão com sazon, caldo quinó e uma proteína de cor vermelha, uma proteína de boi, né? Uma proteína bovina. E o meu jantar foi uma sopa de legumes. E aí aquilo não me fez bem. Eu comecei a me sentir mal, comecei a sentir um mal-estar, comecei a sentir enjoos, inchaços abdominais, queimação no esôfago. Então, eu vou anotar tudo isso no meu diário. Eu vou anotar o dia, vou anotar o dia da semana, a data, e vou anotar ali o que eu comi no café da manhã, o que eu comi no almoço e o que eu comi na janta. E aí eu vou anotar também os sintomas no final do dia. Eu vou lá, vou sentar na minha cadeira, na mesa e vou começar a anotar. Olha, eu tô sentindo isso, eu senti enjoo, eu senti vontade de vomitar, ânsia de vômito, eu senti inchaço abdominal, queimação no esôfago. E se eu tive algumas coisas mais graves, eu tive uma diarreia sanguinolenta, eu vomitei e tudo mais. E aí eu vou fazer isso durante um bom tempo, eu comecei a fazer isso durante um bom tempo, e aí eu comecei a testar. Eu comi isso no café da manhã, vamos ver se só comendo a panqueca de banana com mel eu vou me sentir mal. Eu anulei as outras opções e fiquei só naquilo. Não me senti tão mal no café da manhã, não me senti mal no café da manhã. Bom, então acho que pode ser uma daquelas coisas. Eu começo a testar. Comecei a fazer vários testes, né, para entender realmente o que me fazia mal. E aí foram várias eliminações, né, várias junções aí, até porque a gente não pode, por exemplo, vou fazer o teste hoje, eu vou me alimentar só com banana e aveia. Gente, impossível, né? Você vai morrer, porque assim, não dá. Então tem que fazer várias opções aí, várias misturas, para você ir procurando realmente qual é ali o problema alimentar, né, que tá te causando, qual o alimento que tá te causando esse problema alimentar, e você ir eliminando as opções que não te fazem bem. Então, eu fiz isso, gente, eu fiz assim, um diário totalmente fofo, tá? Eu encadernei, assim, bonitinho, né, ficou igual um negócio mais sorvete, né, bem candy mesmo. Então, eu fiz bonitinho, escrevi com a letrinha fofa, sabe, diário da retocolite. E aqui dentro, na primeira página, aqui, ó, eu vou tirar aqui pra vocês verem. Eu fiz até uma parte aqui, ó, pra botar papeizinhos. Ai, gente, eu sou muito DIY. Fiz uma parte aqui pra botar papelzinhos. E aqui eu escrevi, ó, minhas medicações que eu tomava na época. Isso aqui eu fiz bem na internação.
sabe, quando eu fiquei internada. Se você não sabe que eu fiquei internada, se você não me conhece, se você não sabe o que é a retocolite, e se você não sabe quais os agravantes que eu tive, eu vou deixar linkado aqui pra você, tá? No box de informações e aqui no card, tá? O primeiro vídeo sobre esse assunto, que foi o vídeo que eu realmente expliquei como foi entender todo esse processo, o que aconteceu comigo, tá? Sobre a retocolite. Então eu vou deixar aqui pra você e lá você vai entender que eu fiquei internada por conta da retocolite, que ela me causou um agravante. E aí eu coloquei as minhas medicações aqui, mesalazina, adalimumab, azathioprina, que eu já falei pra vocês, né, que esses são os 3 medicamentos que eu tomava religiosamente. Quando eu saí da internação, eu tomava essas 3 medicações porque era uma dose de ataque. Era uma dose feita pra realmente parar a evolução da minha doença, parar com que a doença evoluísse, tá, para um grau mais grave. Então eram doses altíssimas. Hoje eu não me medico, tá, mais com essas medicações. Hoje eu só tomo a mesalazina, tá? E aí eu vou fazer um vídeo para vocês tudo direitinho, se vocês quiserem, sobre questão de medicações. E aí, por conta da trombose, que foi o meu agravante, eu coloquei aqui também as minhas medicações, o Diosmin e o Xarelto, que eram as medicações que eu tomava para trombose, tá? Para eliminar totalmente o coágulo, para deixar o meu sangue mais ralinho e tudo mais. E aí eu botei aqui, eu botei o diagnóstico, quando que foi feito, que foi em julho de 2019. O diagnóstico da trombose foi em fevereiro de 2020. Então, em menos de um ano, eu tive um agravante da retocolite. Eu descobri a retocolite em julho de 2019 e a retocolite mesmo, porque assim, foi todo um processo que você vai entender naquele vídeo, mas foi um processo aí até eu descobrir que eu tinha retocolite ulcerativa. Porque quando nós fazemos exame, até chegar no diagnóstico final, de você bater o veredito, olha, você tem isso, demora um tempinho. Então eu fiz vários exames, os exames davam, uma vez dava uma coisa, outra vez dava outra. Então até eu realmente ter batida do martelo, demorou uns meses aí, porque eu fui bem no começo do ano. Então até realmente eu descobri que era retocolite ulcerativa, somente isso aconteceu em julho de 2019. E aí, menos de um ano, em fevereiro de 2020, eu tive um agravante que foi uma trombose na minha panturrilha esquerda. E graças a Deus eu descobri, assim, muito no começo. Eu já fui internada às pressas e eu fiz o tratamento todo certinho. E hoje eu estou aqui, benzinha, sã e salva. Além das medicações e dos diagnósticos, eu também inventei um nível de dano. Gente, eu não lembrava disso, mas eu inventei um nível de dano que tais alimentos causavam ao meu organismo. Então aqui, ó, como vocês podem ver, tem de leve a muito danoso. Então eu coloquei aqui em verde, alimentos leves. Em amarelo, alimentos moderados. Em azul, alimentos danosos. E em vermelho, alimentos muito danosos. Ou seja, que fazia muito mal ao meu organismo. Então assim, é algo bem lúdico, que eu queria realmente fazer algo que eu conseguisse entender e que fosse algo prazeroso escrever pra mim também. Porque eu não sei vocês, eu gosto muito de papelaria, de escrever e tudo mais. Então pra mim, assim, fazer isso ficava muito mais divertido. Por mais que seja algo sério, eu queria fazer com que isso fosse algo prazeroso. Porque nem sempre eu ia lembrar, nem sempre eu ia querer escrever, mas era algo pra minha saúde. Então eu inventei uma forma que fosse muito boa pra mim e meu cérebro entendesse que isso aqui era legal. Na primeira página, eu coloquei os horários das minhas refeições. E aí eu coloquei aqui, 8 horas da manhã, café da manhã, 10 horas, um lanche rápido, 11h40, almoço, 3 horas da tarde, um mini lanche, 18 horas, uma janta e 21 horas, outro lanchinho rápido. Era importante para mim me alimentar mais de 6 vezes ao dia, ou 6 vezes ao dia, porque como eu tinha esse diagnóstico, né? Como eu tenho esse diagnóstico, o meu médico me alertou que eu não poderia fazer refeições grandes, sabe? Extremamente grandes. Então, ele falou, olha, Stephanie, você vai se alimentar várias vezes ao dia. Quer fracionar o seu almoço? Fraciona. Faz 2 almoços. Um pouquinho 11h40 e um pouquinho meio-dia e meia. Porque isso vai fazer melhor,
sabe? Vai fazer melhor pro seu intestino, você vai conseguir digerir melhor a comida, vai conseguir processar melhor esses alimentos. Então, eu comecei a me alimentar fracionadamente várias vezes ao dia. Tem uma anotação aqui muito importante pra mim, que quando eu saí da internação, né, eu tava um tempo sem comer nada, desde quando eu descobri a retocolite e tudo mais, e aí eu queria comemorar que eu estava bem. Eu sei que eu não poderia comer nada assim por conta da retocolite, mas é tão importante você comemorar suas pequenas vitórias, suas pequenas conquistas, e poxa, eu tava viva, e teve todo um processo, sabe, durante a internação, então eu tava muito feliz de ter voltado para casa. E aí eu marquei aqui, no dia 22/3/2020, eu comi minha primeira pizza depois de muito tempo. E assim, parece bobo, mas nossa, pra mim, eu lembro até hoje, gente, que foi uma felicidade assim imensa. E nesse mesmo dia fazia uma semana que eu não tinha, sabe, nenhuma perda de sangue, nada. Nossa, eu tava muito, muito, muito feliz. Pra mim, foi algo que eu precisava comemorar. Por mais que eu sempre diga aqui pra vocês que a gente tem uma dieta, que a gente tem que se cuidar, que a gente tem que seguir realmente certinho a dieta para que não piore e tudo mais, você tem que entender também que você é um ser humano, que você é uma pessoa que precisa comemorar, que você é uma pessoa que precisa se sentir feliz, que você tem necessidades, você tem vontades, tem desejos. E assim, não é errado, sabe, você querer comemorar. Não é errado você querer saciar essa vontade. E pra mim isso foi extremamente importante. Por mais que eu soubesse o risco que eu tava correndo em comer um pedacinho de pizza, pra mim era extremamente importante, era muito mais uma questão assim de saúde mental, sabe? E eu precisava viver aquilo, eu precisava comemorar, eu precisava externalizar o quanto eu estava feliz em ter passado por tudo isso. E eu queria fazer isso comendo um pedaço de pizza, sabe? E pra mim foi extremamente importante, foi extremamente saudável, porque quando a gente tem uma mente sã, a gente tem um corpo são. Então eu não poderia ignorar essa vontade, eu não poderia ignorar esse desejo. Então eu digo aqui pra vocês, sabe? Se conheça a ponto de entender as suas emoções, entender quem você é, entender as suas necessidades, o que você precisa fazer, o que você não precisa fazer e realocar isso tudo aí dentro de você e que você tome escolhas sábias perante a sua saúde, perante a quem você é, perante as pessoas que você ama. E aí eu vou colocar aqui tudo pra vocês ser realmente bem assim, verdadeira com vocês, porque a gente tem altos e baixos, nem sempre a gente vai seguir a dieta. Até eu me reeducar, até eu entender, olha, eu tenho que seguir essa dieta, demorou, gente. E assim, tinha dia que, eu comia tudo certinho, mas tinha dia que eu comia, o café da manhã certo e adicionava alguma coisa que não fazia muito legal. Eu comia a janta certa, mas o almoço, sabe, dava aquela pisada na bola. É normal, tá? Isso é o processo é assim mesmo. Até você realmente fazer disso uma rotina, virar a sua vida mesmo, a sua rotina alimentar, demora um tempinho. Então, no café da manhã, eu tomava um Piraquides, nesse dia que eu tomei um Piraquides. Piraquides era um achocolatado sem lactose. E aí eu tomava Piraquides e um biscoito de maisena e Piraquides. Olha que café da manhã terrível, gente, nada reforçado. Mas isso era também o medo de passar mal, tá? E aí o lanche rápido, eu coloquei aqui que eu botei que comi uma bala house. Gente, que absurdo. Nossa, eu acho que nessa época eu tava extremamente, sabe, querendo comer as coisas, mas também extremamente receosa. Que eu ficava meio assim, cara, eu não tenho opção, eu não sei o que eu vou comer, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou desesperada. Eu acho que era esse sentimento, sabe? E aí no almoço, arroz, feijão, purê de batata doce e frango. O almoço mais ok, né? O lanche rápido, eu comi um biscoito traquinas, ou seja, nada muito legal, né? Mas não me fez mal, não me fazia mal, então ok, tá. O lanche da tarde, eu comi um batom e uma coxinha. Aí você já vem aquela pisada na bola, né? Aquela realmente enfiada o pé na jaca, porque o batom é o quê? Um chocolate. E essa coxinha, eu lembro claramente que esse batom e esse chocolate, pela junção dos fatores, eu tenho certeza que era lá eu fui num mercadinho, que era uma padaria, e na frente desse mercadinho, que era uma padaria, tinha uma moça que vendia salgado. E essa coxinha dela era maravilhosa. Era feita de aipim, mandioca, macaxeira, né? Então, assim, era deliciosa.
mas era frita. Por mais que fosse de aipim, né, não era de trigo e tudo mais, era frita. Então não era algo muito legal, tanto que eu coloquei como azul aqui. E aí na janta eu comi um macarrão integral, frango, creme de leite sem lactose e queijo. E aí vocês conseguem ter noção de como era meio conturbado isso aqui? Por mais que tinha algumas coisas aqui que, ok, poderia comer, batata doce, frango e tudo mais, também tinham coisas que eu comia porque eu meio que não aceitava que eu não poderia comer, sabe? E aí, as minhas observações. Foi um bom primeiro dia, porém, acho que eu estou muito indisciplinada com a dieta. Acho que pelo fato de estar em casa constantemente, sempre tenho fome. PS, a coxinha não me fez tão mal, porém, precisei ir ao banheiro com urgência. Ou seja, aqui nós podemos ver que eu ainda tinha algumas crises. Então, eu estava tentando passar da fase de ativa, entrando com medicações e tentando ficar bem, para uma fase não ativa, buscando uma remissão, mas era tudo muito recente e eu não tinha assim muita cabeça ainda. Eu estava tentando, sabe, me encontrar ali naquilo tudo. Então é extremamente normal que você tenha esses altos e baixos, é extremamente normal que você esteja preocupado, é extremamente normal que você não saiba o que comer. Gente, no lanche rápido eu comi uma bala. Então assim, sabe, acontece, faz parte, mas eu venho aqui sempre tentar ajudar você de alguma forma. Eu acho que vocês conseguiram entender. Tem várias anotações aqui, só que eu queria mostrar pra vocês como é que funcionava pra mim, mais ou menos, e talvez funcione aí pra vocês. Então, basicamente era o quê? Eu comecei a anotar todos os alimentos que eu ingeria no decorrer de um dia, e eu comecei a classificar esses alimentos com cor: leve, moderado, mais ou menos e muito danoso para o meu organismo. E aí no final do dia eu anotava tudo o que eu sentia, tá? Eu anotava todos os meus sintomas, tanto fisicamente quanto emocionalmente, porque era extremamente importante para mim anotar não só o que o meu corpo falava, mas como a minha mente estava processando tudo aquilo. Então eu acho que vocês conseguiram entender mais ou menos, né, como é que funcionava isso pra mim. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!